Questão 139. Vamos então resolver a próxima questão aí deste Enem. Então vamos lá, questão 139, lembrando que nós estamos falando aqui da prova amarela, tá? Então se a sua aí estiver diferente é porque a prova é de outra cor, tá? Então vamos lá, vou deixar aqui verde, pronto. Olha lá, questão 139. Um hospital tem 7 médicos cardiologistas, olha lá, 7 cardiologistas e 6 médicos neurologistas, é diferente. Então, 6 médicos neurologistas em seu quadro de funcionários. Para executar determinada atividade, a direção desse hospital formará uma equipe com 5 médicos, olha lá, 5 médicos, sendo pelo menos, cuidado com esse aqui, ó, pelo menos 3 cardiologistas. O que isso significa? Você vai formar uma equipe com 5 médicos e tem que ter pelo menos 3 cardiologistas, quer dizer que vai formar equipes com 3, equipes com 4 e equipes com 5, que é o total de médicos, né? Então, cabem 5 cardiologistas? Cabem porque são 7, beleza? Então, nós vamos ter aqui 3 situações. Mas antes de resolver essa questão, nós vamos lembrar o seguinte, essa é uma questão de análise combinatória, tá? Essa é uma questão que você precisa saber definir se você vai fazer o cálculo de arranjo ou se você vai fazer o cálculo de combinação. Então, nós temos o cálculo de arranjo e temos o cálculo de combinação. E para isso, nós temos duas fórmulas diferentes, tá? Então, preste atenção. Nós temos a fórmula do arranjo. A fórmula do arranjo é o quê? É o arranjo de N elementos tomados de P em P. Como assim? Se eu tenho 10 elementos e vou pegar de 5 em 5, é o arranjo de 10 tomados de 5 em 5, certo? Que é dado pela fórmula. Qual é a fórmula? A fórmula é o N fatorial dividido pelo N menos P fatorial. Pronto. Porque você vai observar aí, de cara, você já olha para as opções de resposta, você vê que a questão ela está te cobrando fórmulas, beleza? Então, nós temos a fórmula do arranjo. O que é o arranjo? Arranjo é quando você faz as combinações e dentro dessas combinações a ordem não faz diferença, tá? Então, anotem isso aí, porque isso aí é muito importante. A ordem não faz a diferença? A ordem faz diferença. Eu falei errado, né? Então vamos lá. Arranjo é quando a ordem faz diferença, beleza? Então coloquem essa informação aí, ó. A ordem faz. A ordem faz a diferença. Como assim a ordem faz diferença? Vou te dar um exemplo muito simples. Numa corrida com 5 pessoas, 5 pessoas vão, dessas 5 pessoas, 3 vão compor o pódio. Então lá no pódio você percebe que tem o segundo lugar, o primeiro lugar e o terceiro lugar, a terceira posição. Então faz diferença o A, B, C do B, C e A? Faz muita diferença. Faz diferença quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro? Faz diferença. Porque o primeiro lugar ele tem um prêmio, o segundo lugar tem outro prêmio, o terceiro lugar tem outro prêmio. Então você escolhe 3 entre 5, mas dentre eles, se você mudar a posição, isso faz diferença. Em algumas questões, aparece da seguinte maneira: vão ser escolhidos tantas pessoas de um total de tanto em que o primeiro será diretor, o segundo será secretário, o terceiro vai ter outra atribuição. Então, quando você atribui um cargo, né, uma especificidade em relação à ordem de cada escolha, significa que a ordem faz diferença. Quando a ordem faz diferença, a ordem produz resultados novos. É isso, tá?
Neste caso aqui, a ordem não faz diferença, porque quando você coloca o cardiologista A com o cardiologista B, ou o cardiologista B com o cardiologista A, você está formando a mesma equipe, porque você não está atribuindo tarefas diferentes aos escolhidos. Beleza? Então eles vão formar uma equipe, só que sem atribuição definida aqui. Tá? Então, quando a ordem faz a diferença, significa que nós vamos trabalhar com a combinação. Quando a ordem não faz a diferença, vai ser a combinação. Então, a combinação de N termos tomados de P em P vai ser o quê? Você repete, olha só, preste atenção nisso. Você repete a mesma fórmula, olha só, vai repetir a mesma fórmula do arranjo, que vai ser o N fatorial dividido pelo N menos P fatorial. Agora, preste atenção, porque o mais importante é que você entenda, porque na hora lá da prova, se você não entendeu, é a hora que vem o branco na sua cabeça. Então, entenda isso, ó. Preste atenção. Nós temos a escolha de vários médicos. Beleza. Agora, imagine o seguinte. Se tem os médicos A, B, C, D e E. Pronto. Vamos supor que tenham 5 médicos. Aí, na escolha, vieram os médicos A, B e C. Pronto. Então, vieram 3 médicos. A, B e C. A, B e C. Pronto. Funcionou. A, B e C. Quando você tem os médicos A, B e C, você tem uma equipe. Se você tiver o médico B, C e A, você tem o quê? Você tem a mesma equipe. Certo? Da mesma forma, o C, A e B. É a mesma equipe. Ou seja, você está permutando, trocando de posição, e você tem a mesma coisa. Trocar de posição é permutar. Isso daqui, ó, que nós estamos fazendo aqui, é o quê? Quantas trocas dessas podem ocorrer? É a permutação de 3 elementos. É a permutação de 3 elementos. Neste caso aqui, 3 fatorial. Então, eles podem trocar de posição que não vai fazer diferença. De quantas maneiras eles podem trocar de posição? É a fórmula da permutação. E a permutação é o quê? Se são N elementos, neste caso aqui, se a quantidade de N de elementos for 3, vai ser a permutação de 3. Se for a permutação de 4 elementos, vai ser 4 fatorial. Se forem 5, 5 fatorial e assim sucessivamente. Ou seja, quando a troca de posição não muda o resultado, significa que a ordem não faz a diferença, beleza? Então, no caso da combinação, a ordem não faz diferença. E se a ordem não faz diferença, o que eu vou fazer? Esse valor que está aqui, ó, essa permutação entre eles, tem que sumir da multiplicação. E como é que a gente faz para eliminar um valor da multiplicação? Coloca no denominador, entendeu? Então, presta atenção. Quando eu tenho aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5, eu quero tirar o 5 da multiplicação. O que eu faço? Eu coloco ele na divisão para que eu possa simplificar. É isso que acontece. É esse o entendimento que você tem que ter aqui agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar, olha só, quando a ordem não faz a diferença, eu não tenho o cálculo do arranjo. Eu tenho o cálculo da combinação. E eu tenho que retirar essa permutação entre eles, porque a ordem não faz a diferença. Então, eles podem trocar de lugar, que eles estarão formando a mesma equipe. Isso significa que vai ser uma permutação de N elementos, que serão sempre N elementos que serão utilizados, certo? Então, eu coloco o N fatorial aqui embaixo. E essa é a diferença do arranjo para a combinação. Eu gosto de fazer de maneira diferente. Eu gosto de resolver as questões de análise combinatória todas, sem o uso de fórmula, tá? Por quê? Porque é muito mais fácil você entender e já resolver
do que você ficar preocupado procurando fórmula, decorar fórmula. Por quê? Vamos lá. Vamos à resolução da questão. Aqui era só para você lembrar da parte de análise combinatória que nós iríamos utilizar aqui. Então vamos à resolução dessa questão. O que nós temos? Nós temos a seguinte situação. Vão ser escolhidos 5 médicos, tá lá, ó, 5 médicos. Dentre eles, pelo menos 3 têm que ser cardiologistas. Então eu vou ter equipes com 3, equipes com 4 e equipes com, no máximo, 5 cardiologistas, que serão, no máximo, 5 médicos, e tem 7 cardiologistas, então dá para formar essas equipes. Então, primeiro, o que eu vou colocar? Vou colocar 2 neurologistas e 3 cardiologistas, tá? Então, neurologistas e cardiologistas. Então, vou ter 2 espaços para médicos neurologistas e 3 espaços para médicos cardiologistas. Beleza? Depois nós teremos uma segunda situação em que, se tem que ter pelo menos 3 cardiologistas, essa situação agora vai ter 4 cardiologistas. E se são 5 pessoas, então apenas um vai ser neurologista. Então eu vou ter só um espaço para neurologistas. E agora são 5 pessoas, então eu vou ter 4 espaços para os cardiologistas. Tá vendo aí? Depois nós teremos a terceira situação, em que os 5 espaços que estão aqui, ó, os 5 espaços serão todos de cardiologistas. Pronto, essas são as 5 situações. Essa é a maneira melhor de se resolver, porque você resolve criando as situações da primeira situação, mais a segunda, mais a terceira. A partir daqui já dá para você perceber, olha só, já dá para você perceber que nós vamos ter somas. Olha lá, ó. Olha como parece que vai ser a resposta da letra E. Mas vamos lá. Preste bastante atenção. O que nós temos? Resolvendo a questão sem utilizar a fórmula. Presta atenção. Quantos médicos neurologistas? Os médicos neurologistas são 6. São 6 neurologistas. Vou fazer de outra cor aqui, né? São 6 médicos neurologistas. Então, quando você vai escolher um, você tem 6 opções. E se você escolher um, quando você for escolher o próximo, você não tem mais 6 opções, você tem 5. Se a ordem entre eles faz diferença, então pode ser o 6 com o 5, mas pode ser o 5 com o 6. Ou seja, você vai dividir pelo 2. Vou colocar aqui o 2 vezes 1 para você lembrar. Pelo fatorial de 2, ou seja, é a permutação entre eles. Eles podem permutar, a permutação de n é n fatorial. Eles podem permutar que o resultado vai ser o mesmo, beleza? Então eu vou retirar da multiplicação a permutação. Pronto. Vamos escolher os cardiologistas, então são 7. Eu tenho espaço para 3. Então, quando eu for escolher o primeiro, eu tenho 7 opções. Escolhi o primeiro, agora eu vou escolher o segundo, agora eu não tenho mais 7 opções, eu terei 6. E depois eu terei 5. Essa é a multiplicação. Essa é a quantidade que eu vou ter aqui. Porém, a troca, a permutação entre eles não fará diferença. Então, eu vou tirar dessa multiplicação a permutação. Como é que eu retiro da multiplicação? Coloco na divisão. A permutação de quantos? Nós escolhemos quantos médicos cardiologistas? Nós escolhemos 3. Então, eu tenho a permutação de 3. Você vai perceber também que basta você fazer assim, ó, 1, 2 e 3. Você vai parar no 3, porque são 3 casas. Se fossem 4, você iria parar no 4. Beleza? Você faria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, isso sempre vai funcionar? Sim, isso sempre vai funcionar bonitinho. Porém, e infelizmente, essa prova está procurando de você mais a fórmula do que o seu entendimento. Porque pelo entendimento você faz aqui, faz direto, mais rápido e mais seguro. Mas a questão é estar te pedindo o quê? Fórmula. Então vamos trabalhar com a fórmula, né? Ou seja, aqui, 6 vezes 5 dividido por 2 é a mesma coisa de quê? Então, olha só o que nós temos. 6 vezes 5 dividido por 2 é o quê? Nós temos o 6, é uma combinação de 6 tomados 2 a 2. É combinação, viu?
Por que é combinação? Porque a ordem com que você vai escolher os médicos não faz diferença. Ou seja, é uma combinação de 6 tomados 2-2. Que representa o quê? Combinação de 6. Combinação de 6 tomados de 2 em 2 é o quê? É o 6 fatorial sobre 6 menos 2, 4 fatorial sobre o P, o tomado de 2 em 2, que é o 2 fatorial. Pronto. Então, perceba que isso aqui é a mesma coisa. Mas, neste caso, a questão está te cobrando só a fórmula. Porque, olha só, quando você desenvolver isso daqui, vai ser 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, porque tem o 4 fatorial embaixo, e o 2 fatorial é 2 vezes 1. Você vai simplificar o 4 fatorial com 4 fatorial. O que vai sobrar? 6 vezes 5, ó, 6 vezes 5, e o 2 vezes 1. Olha lá, o 2 vezes 1. Tá vendo aí? Muito mais fácil, muito mais tranquilo. Se tivesse que calcular, seria muito mais fácil do que você ficar decorando as fórmulas, beleza? Mas, neste caso, a questão está te cobrando o quê? Está te cobrando fórmula. Então, se ela está te cobrando fórmula, beleza, vamos a elas, tá bom? Então, vamos lá. Já que é para fazer com fórmula e não com simplesmente bastando aí o seu entendimento, porque aqui só com o entendimento já estava pronto aqui, né? Mas a questão ela é uma questão de fórmula, tá? Então vamos resolver através das fórmulas. Então aqui nós vamos ter o seguinte, vou refazer aqui, ó. Então nós teremos, vamos lá. Neste caso aqui vai ser uma combinação de, a primeira parte vai ser uma combinação de 6 tomados de 2 em 2. Então pela fórmula vai ser 6 fatorial sobre 6 menos 2, 4 fatorial sobre 2 fatorial. Ou seja, n menos p e p. Vezes essa outra aqui, ó, combinação de 7 cardiologistas tomados de 3 em 3. Ou seja, vezes a combinação de 7 tomados de 3 em 3. Como é que fica isso? Vai ser o 7 fatorial dividido por 7 menos 3, 4 fatorial e o 3 fatorial. Pronto. Então, olha só. 6 fatorial, 7 fatorial. Tá aqui, ó. 6 fatorial e o 7 fatorial. O 6 está dividido por 4 pelo 2. Então, aqui está dividido pelo 4 e pelo 2. E o outro está dividido por 4 e 3. Então, aqui tem o 4 fatorial e o 3 fatorial. Então, é esse aqui certinho, ó. Deu certinho a primeira parcela da alternativa letra E. Vai ser igualzinho na segunda parte? Vamos ver, ó. Depois, vai formar equipe com apenas um médico neurologista, porque tem que ter 4 médicos que são cardiologistas. Beleza. Aqui, ó, quando você vai pegar médico neurologista, você só tem 6 opções e pronto. Não tem repetição, porque você só escolhe um, tá? É apenas os 6. Porém, cabe na fórmula? Cabe na fórmula. É uma combinação de 6 tomados de 1 em 1. É a mesma coisa. É a combinação de 6 tomado de 1 em 1. Ou seja, nós vamos ter aqui, ó, uma fração que representa, vou até fazer aqui menor. Qual é a combinação de 6 tomados de 1 em 1? É 6 fatorial sobre 6 menos 1, que vai dar 5 fatorial, sobre 6. Sobre o n fatorial, não é isso? E o n fatorial e o p fatorial, né? Combinação de n tomado de p em p. Agora o n menos p e o p fatorial. Qual é o p fatorial? O fatorial de p é o fatorial de 1. Então, sobre 1 fatorial. Ele vai aparecer na primeira parte do fator, que vai ser 6 fatorial, 5 fatorial e 1 fatorial, que estão aqui, ó. 6 fatorial, 5 fatorial e 1 fatorial, que multiplica a outra combinação. Qual é a outra combinação que nós temos aqui? Nós temos aqui também a vezes a combinação de 1, 2, 3 serão tomados de 4 em 4. Quantos cardiologistas são? Cardiologistas são 7. Então vai ser aqui, ó, a combinação de 7 tomados de 4 em 4. Vai ser o quê? Vai ser dado pela expressão
7 fatorial, 7 menos 4, 3 fatorial, sobre 4 fatorial, que é a permutação dos 4. Nós faríamos isso aqui de maneira muito mais fácil, né? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, 1, 2, 3 e 4. Basta seu entendimento, você resolve essa questão. Não seria, olha só como é que seria fácil resolver, ó. Basta simplificar aqui e multiplicar. É 7 vezes 6 vezes 5. Esse era o resultado. Então, seria muito mais proveitoso você fazer o cálculo do que você simplesmente nessa questão que, infelizmente, é só cobrança de forma. Mas vamos lá. 7 fatorial 3 sobre 3 e 4 fatorial. Acontece aqui? Acontece aqui, ó. 7 fatorial sobre 3 e 4 fatorial. Beleza. Então, essa segunda parte aqui, ó, deu certinho, mais a terceira situação. Qual é a terceira situação? Gente, olha só. Como não tem a escolha, vou escolher zero elementos, né? Vou tomar de 0 em 0, ele não entra. Isso aqui vai dar 1. 0 fatorial, ó, 0 fatorial vale 1. E 6 dividido por 6, 6 fatorial dividido por 6 fatorial, simplifica, isso aqui vale 1, tá? Então isso aqui, ó, essa parte aqui, ó, 6 fatorial sobre 0 fatorial e 6 fatorial, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma combinação de quantos elementos? São 6 médicos neurologistas, né? É uma combinação de 6 elementos tomados de 0 em 0. Olha que coisa. Então é só para saber se você entende a forma. Quanto que vai dar isso aqui? 6 fatorial sobre 6 menos 0. 6 fatorial sobre P, que é 0 fatorial. 0 fatorial, por definição, vale 1. Isso daqui vale 1. E esse aqui simplifica. Ou seja, é desnecessário. Tá? Simplesmente isso. É desnecessário. Essa parte aqui ela é desnecessária, que isso aqui vale 1. Então, o que você precisa calcular? Precisa calcular simplesmente a terceira parte, né? A terceira etapa aqui vai ser simplesmente uma combinação de 7 tomados de 5 em 5. Só isso. Você vai escolher 5 médicos cardiologistas de um total de 7. Pronto. Ou seja, fazendo isso da maneira de mais raciocínio, né? Seriam 7 opções, depois 6, 5, 4 e 3 opções. Depois eles podem permutar de posição entre eles, ou seja, 1, 2, 3, 4. É o 5 fatorial. 5 vezes 3 vezes 4 vezes 2 vezes 1. Pronto. Seria simplesmente essa multiplicação aqui. Beleza? Olha lá como é que faz lá. 4, o 5 com 5, 4 com 4, 3 com 3. Sobrou o quê? 7 vezes 6. 7 vezes 6, 42, dividido por 2, 21 opções. Mas o que nós teremos que calcular vai ser, a questão está pedindo é a fórmula, tá? É a fórmula da combinação de 7 elementos tomados de 5 em 5. É só isso. Ou seja, eu não gostei dessa questão por isso. Tá querendo fórmula. Eu sou contrário a isso aí. Eu gosto de resolver. Eu te ensino a resolver a análise combinatória inteirinha sem fórmula. E muito mais fácil. Mas vamos lá. Combinação de 7 tomados de 5 em 5 é o 7 fatorial. Sobre 7 menos 5, 2 fatorial. Sobre o n é a permutação, que não faz diferença. Porque é combinação. E combinação, a ordem não faz a diferença. Ou seja, eu tiro o n fatorial. O n, neste caso aqui, vale 5. Né? Então, sobre 5 fatorial. Porque o 7 é o n. O 2 é o n menos p. Ou seja, é o 7 menos o 5. E o 5 é o p fatorial lá da fórmula. Pronto. Então, vai ter o 7 fatorial em cima? Vai, tá lá. O 7 fatorial tá lá bonitinho. Vai ter o 2 fatorial embaixo? Vai, tem lá, tem que aparecer. E vai ter o 5 fatorial? Vai ter também. Pronto. E nessas situações, o que você faz? Você soma ou você multiplica? Nessas situações, você soma. Por que você soma? Porque você tem várias situações. Você tem essa situação aqui em cima, mais a situação, a segunda situação, mais a terceira situação. Porém, portanto, você soma cada uma dessas possibilidades que apareceram lá. Por isso que vai aparecer a soma das possibilidades. Então,
né, você percebeu aí que isso pode ocorrer aqui, ó, da primeira fórmula, mais a segunda maneira, mais a terceira maneira. Que maneiras são essas? Colocando 2 cardiologistas, quer dizer, colocando somente 2 médicos neurologistas, depois eu coloco só um médico neurologista, depois eu coloco nenhum médico neurologista, porque vai ter só cardiologista. Por quê? Porque era pelo menos 3 cardiologistas. Então, nós montamos situações com 3, com 4 e com 5 cardiologistas. Beleza? Por que a última não teve médico neurologista? Porque são só 5 pessoas. Então, se eu ponho 3 cardiologistas, 4 cardiologistas, quando eu puser 5 cardiologistas, não vai ter espaço na equipe para neurologista. Pronto. Portanto, está feito aí essa questão 139, questão aí, você vai poder marcar lá, feliz da vida, que a alternativa correta é a letra E. Então pode marcar com segurança o gabarito da letra E. Tá explicado aí mais uma questão, não saia daí, que eu te aguardo no próximo vídeo que vai aparecer aí, que nós vamos resolver a questão 140. Até lá.